Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, Geografia, página 192. Vamos lá? Sociedade e meio ambiente. Vamos lá, gente. Vamos comparar as duas imagens de abertura. O que nós estamos vendo aí? As imagens são iguais? Não, né? Totalmente diferente. Apresenta uma cozinha, né? Mas uma é muito mais sofisticada, vamos dizer assim, né? Muito mais moderna do que a outra. Certo? A outra parece até um pouco mais suja, né? Coisas mais rústicas. E a outra não, parece uma coisa mais limpa, organizada, né? Bonitinha. Muito bem. Página 194. Muito bem. Como os antigos moradores se relacionam com o meio ambiente. Um fato que influenciou nas tradições culturais do povo brasileiro foi o intenso processo de implantação de indústrias que ocorreu em nosso país. Até aquele momento, a maioria das pessoas vivia no campo e conseguia seu sustento por meio das atividades agrícolas. Algumas empregadas em grandes fazendas e outras propriedades familiares. Pequenas fazendas onde a família trabalha na produção agrícola com o objetivo de produzir seu próprio alimento. 195, continua lendo. Como a maioria das pessoas vivia no campo, as cidades eram pequenas se comparadas com as populações das grandes cidades brasileiras da atualidade. O Brasil do passado já era muito diferente do país que vivemos hoje. Por isso, os hábitos, costumes e até mesmo a maneira como as pessoas do campo e da cidade se relacionam com o ambiente em que vivem também era bastante diferente. Bom, gente, vamos lá, vamos iniciar. Antigamente, as pessoas moravam mais no campo do que na cidade, tá? Era muito mais comum ver as pessoas no campo do que na cidade. Depois, as máquinas, né, foram entrando nessa parte, né? Pegaram as cidades e também entraram no campo, que fez com que muitas pessoas perdessem o emprego, né? Porque as máquinas, lembrando que são mais potentes, né? A gente já conversou sobre isso. E muitas pessoas foram para as cidades para melhor qualidade de vida, para procurar emprego, né? Para um local para morar, né? Às vezes muitas pessoas perderam muitas coisas com a chegada das máquinas. Bom, e vieram aqui para as cidades e estão até hoje. Por isso a cidade tem muito mais pessoas do que o campo, ok? Muito bem. Bom, gente, vamos começar. Existem dois tipos de agriculturas, tá? A agricultura comercial, que é aquela que as pessoas vendem. Então, elas precisam ter um espaço muito grande, fazendas enormes, muitas máquinas para ajudar, porque são muitas frutas e legumes, muitas coisas para plantar, colher, né? E cuidar. Então, precisa de máquina que vai facilitar esse processo. Então, elas são muito grandes, tem muito maquinário e também, né? Muitos funcionários também trabalham nessa parte, tá? Muito bem. São para venda, tá? Para venda no supermercado, de feira, tá bom? E tem agricultura familiar. Qual que é a agricultura familiar, gente? É aquela agricultura que as pessoas plantam na casa delas, ou na fazenda delas, né? E elas que consomem aquele alimento. Ela não vende. Ela pode até vender para uma outra pessoa, mas ela não vende, por exemplo, para supermercado. Ela consome. Então, por exemplo, tá lá, vai fazer uma sopa, vou pegar uma batata. Ao invés de ir ao mercado, ela vai na horta dela, pega a batata, limpa e cozinha, certo? Então, essa é a agricultura familiar, ok? As pessoas, elas plantam a própria comida. Muito bem, gente. Bom, o que é importante a gente falar sobre isso? Na agricultura comercial, como é para vender, eles utilizam algumas substâncias químicas que são importantes da gente conversar, que é o fertilizante e agrotóxico. Bom, o fertilizante, gente, é para que a plantinha cresça, ok? Para a terra ficar fértil, para ser uma terra boa, para que cresça, né, aquela plantação, ok? E o agrotóxico é para matar qualquer bichinho, porque tem muitos bichinhos que ficam, por exemplo, bichinho de goiaba, dentro da fruta, ou do legume, o que for, tá? E aí, para evitar, eles usam um agrotóxico, que vai como se fosse um veneno, que acaba matando tudo e deixa, por exemplo, o legume mais forte, ok? Então, existe uma diferença. Isso é diferente, por exemplo, da agricultura familiar, que geralmente eles não usam isso. Por quê? Porque eles não vão vender para muitas pessoas. Eles vão apenas plantar para eles comerem, né? Para a família deles comerem. Então eles não precisam desses recursos, né? Por conta da venda, ok? Muito bem. Por isso, os alimentos que vêm da agricultura familiar, que as pessoas agora chamam de orgânicos, que não tem nenhum agrotóxico, nem fertilizante, são muito mais caros e mais difíceis de achar, tá bom? A maioria dos que a gente compra é tudo com agrotóxico, ok? Vamos lá. 196. Como as cidades eram menores, a maneira de viver também era diferente.
Para se ter uma ideia, não existiam grandes lojas de supermercado, e os produtos eram comprados em vendas em armazéns. Não apenas o comércio era diferente do atual. Vários outros exemplos podem ser citados: meios de transporte, maneiras de se vestir, momentos de diversão, alimentação e entre outros. Outro fator que modificou a forma de vida das pessoas da cidade foi a iluminação artificial pública. Normalmente, as atividades no campo são realizadas durante o dia e em grandes áreas que não possuem iluminação. Já nas cidades, a iluminação pública permite que diversas atividades sejam executadas no período da noite, como fazer compras, se divertir, estudar, entre outras. Os meios de comunicação também influenciaram muito a cultura das pessoas. Equipamentos como telefone, rádio e televisão contribuíram para a troca de informação e, com isso, elementos da cultura distantes passaram a ser incorporados no cotidiano brasileiro. Bom, gente, era muito diferente, né? Igual vocês estavam vendo aí da luminosidade, né? Não existia luz à noite, né? Hoje em dia a gente é um fator principal, né? Pra sair à noite precisa de luz. Antigamente não, né? Então as pessoas tinham que ficar em casa. Outro fator importante que a gente já comentou também em geografia de meio de comunicação foi o rádio, né? A gente já havia conversado sobre isso. Bom, página 197. Desde que as indústrias passaram a se instalar em nosso país, hábitos e tradições passaram por modificações. Antes da relação das pessoas com o meio natural era mais próxima, muitos alimentos eram consumidos de maneira natural, sem passar pela indústria. Exemplo disso era o uso de chás e erva para a cura de doenças, pois muito tempo atrás não existiam medicamentos que estão à nossa disposição da atualidade. Em razão disso, a alternativa era recorrer a produtos vindos diretamente da natureza. Bom, acontece muito, gente, da gente estar doente, por exemplo, uma dor de barriga, no estômago, sei lá, fígado, e aí a gente vai na escola e fala: ai, tia Meire, liga lá pro meu pai, eu tô com dor. Ela fala: vou te dar um chá de boldo que vai melhorar. Gente, o boldo, aquele chá gostoso, é uma planta medicinal, tá? É uma planta que as pessoas usavam antigamente para curar doenças, tá? E por isso até hoje a gente usa quando a gente tá passando mal, né? A gente toma um chá de boldo. Outro exemplo disso é a babosa. Não que a gente passa no cabelo, é a mesma planta, mas a gente não vai passar no cabelo dessa vez. A babosa, gente, muitas pessoas utilizam pra passar em cima de queimadura, tá? Muitas pessoas às vezes acabam queimando no fogão, né, na panela, e acaba ficando com marcas. E aí a babosa parece um gelzinho, né? Então você passa por cima, falam que ela tem um poder muito forte, assim, que ela ajuda bastante no processo de cicatrização. Além disso, gente, quando, por exemplo, nós estamos com dor de garganta, aí sempre tem uma tia, uma avó, alguém que fala: olha, toma mel com limão e gengibre que você vai ver que vai melhorar na hora. Essa combinação meio doida, né, bem forte, é também utilizada como ervas medicinais, tá? Que são coisas que a natureza dá e nós utilizamos para curar nossas doenças, tá? Hoje em dia, muitas pessoas utilizam ainda essas plantas medicinais e ervas medicinais, tá bom? Mas, como hoje nós temos remédio até pra dor na cutícula, né? Dor no fio do cabelo a gente tem remédio, a gente acaba optando por eles. Mas às vezes é muito bom a gente pegar essa parte natural, assim, que vale a pena, tá bom? Mas lembrando que a eficácia do remédio que é industrializado é muito mais potente da eficácia do remédio natural, tá bom? O remédio industrializado vai dar mais resultado e mais rápido, ok? E a planta medicinal, gente, existem várias, tá bom? Muita gente usa. Por exemplo, igual eu falei, né? Tá com dorzinha de garganta, às vezes o tempo tá ruim, aí você acaba ficando com nariz congestionado, aí falam pra colocar, por exemplo, cebola com água ou com alho, né, no ambiente, que ajuda. Então tem bastante plantinha aí, alecrim também as pessoas usam, bastante plantinha aí que nós podemos usar pra ajudar nas nossas doenças, ok? Falando sobre isso, alguns, né, estão conhecendo agora essas plantas medicinais, mas eu tenho certeza que um pai, uma mãe, uma tia, um tio, um avô já ouviu falar dessas plantinhas medicinais, tá? Então na página 198 você vai fazer uma entrevista com algum familiar seu, tá bom? Sobre as plantinhas medicinais. Então qual a sua opinião sobre as plantas medicinais? Quais ela já conhece? Quais plantas curam, né? Quais as plantinhas que curam alguma coisa? Por exemplo, o boldo cura? O que vocês acham, tá? Com quem ela aprendeu sobre essas plantinhas e como ela consegue. Gente, hoje em dia, facinho, a gente vai no shopping, no mercado, a gente consegue, né, ter esse acesso.
Certo? Muito bem. Então, ó, são duas entrevistas pra vocês fazerem. Lembra da semana passada? 191 e a 198. Ok? Beijo!